sonho. Vocês, futuros profissionais, estão sendo moldados para exercer essa arte com excelência e humanidade. Nesse dia especial, celebrem suas conquistas, seus desafios e a certeza que estão construindo algo grandioso. Que a beleza de ser nutricionista os acompanhe em cada aula, em cada pesquisa e em cada gesto de cuidado. Parabéns para a nutrição da Unital. Que a ciência continue sendo temperada com propósito e que o futuro seja tão nutritivo quanto os valores que vocês carregam. Para a gente comemorar esse dia, eu vou fazer um convite para compor a nossa mesa. Primeiro chamando a Aline Alves, que é pós-graduada em Nutrição Materno-Infantil, Nutrição Pediátrica e Escolar, Nutrição no TEA, TDAH, Síndrome de Down e Terapia Alimentar. Terapeuta SOS Approach to Feeding, é isso mesmo? E Dietary Full-Time. Mais de 13 anos de experiência no atendimento de crianças neurotípicas, célula do Instituto Infância, a primeira clínica multidisciplinar do Vale do Paraíba, especializada em crianças com TEA e dificuldade alimentar. Bem-vindo. Nossa segunda convidada é a Bárbara Carvalho, pós-graduada em Nutrição Clínica pela Universidade Gama Filho, expert em Fertilidade pela Nutrição e Fertilidade, pós-graduada em Saúde da Mulher e Fertilidade pelo Instituto Andrea Fricks, IAF. Bem-vinda. A terceira convidada que vai compor a mesa é a nutricionista Caroline Bonani, especializada em obesidade, emagrecimento e saúde na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, formação em modulação intestinal, cursos e congressos na área de nutrição clínica funcional, vegetariana, estética e esportiva, atendimento em consultório desde 2012 em Taubaté. Para finalizar a composição da mesa, convido o Renato Drogado, com especialização em vigilância sanitária e assuntos regulatórios, consultor de qualidade e professor universitário. Para a gente começar, eu vou só falar um pouquinho sobre a dinâmica, de como vai acontecer. A gente vai começar com uma palestra da Aline. Cada um dos convidados vai ter cerca de 15 minutos para falar. Pode extrapolar um pouquinho ou falar um pouquinho menos, fica a critério de vocês. A gente só não pode se estender demais, mas cerca de 15 minutos. Isso vai dar essa primeira hora de conversa. Depois a gente vai abrir 20 minutos para a gente bater um papo entre os quatro. E, na sequência, a gente abre para 4 perguntas de vocês, direcionadas para cada um deles, para que a gente tenha essa diversidade de assuntos circulando. Lembrando que, com a Aline, a gente vai falar desses cuidados especiais na criança com TEA, principalmente. Quando a gente for passar para a Bárbara, a gente vai falar de fertilidade, nessa ordem. A Caroline, de alimentação vegetariana. E a parte de sanitário, com o Renato. Então, vamos começar com a Aline. Eu vou soltar para você uma pergunta norteadora, mas você fica à vontade para seguir conforme você tenha preparado. A gente queria saber de você quais são os principais desafios e estratégias nutricionais para melhorar a qualidade de vida de pessoas com TEA. Falei para ela ficar de pé, eu não consigo falar sentada. Então, como a Michelle já falou, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a atuação do nutricionista no TEA. Não está passando, Michelle. Pode falar? Eu estava conversando com as professoras aqui antes, eu sou da segunda turma de formação da Unital, então eu saí daqui em 2008, tá? Então para mim é um privilégio voltar a falar para vocês. E
Outra coisa que nós estávamos comentando é que quando nós, eu fiz a faculdade, nós não tínhamos noção de que a nutrição chegaria tão longe nesse sentido. Então, dentro das aulas que eu tive, eu nunca tinha ouvido falar em nutrição de paciente autista, nem nutrição de paciente neurodivergente, enfim, né? Então, hoje eu trouxe para vocês mais a atuação no autismo em si, mas eu atuo com todos os tipos de neurodiversidade. Então, TDAH, crianças com QI elevado, enfim, né? Paralisia cerebral, síndrome de Down. Então, esse é o meu foco de atuação hoje, tá? Vou pular porque a Michelle já falou. Então eu trouxe só para contextualizar para vocês o que é o autismo, né? Que é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por desafios na comunicação, na interação social e nos comportamentos repetitivos ou interesses repetitivos, tá? E vocês podem ver que na forma deles colocarem, eles não colocam nenhum tipo de diversidade nutricional. E isso já é o primeiro ponto do que nós precisamos melhorar e bater na tecla em cima, né? Porque hoje já... Você quer me dar? Eu vou passar? Tá bom. E aí você vai falar assim pra mim, Eline, mas eu não quero atender criança, eu não quero atender autista. Tá bom, mas as crianças de hoje são os adultos de amanhã. E a gente sabe que o quanto a gente está tendo o diagnóstico de crianças autistas e nós estamos descobrindo pais autistas. Então, a qualquer momento, mesmo que vocês não saibam, dentro do consultório de vocês, para quem vai atuar com clínica, vocês vão receber um paciente autista, tá? Então, hoje, por exemplo, a gente já se fala do climatério no autismo. Então, como que essas mulheres vão passar por essa, menopausa, os adultos, os homens, o mercado de trabalho. Então, a gente precisa pensar. E aí eu trouxe um dado do CDC americano para vocês, que diz que em 2025, 1 a cada 31 crianças de até 8 anos tem o diagnóstico de autismo, tá? E no Brasil, foi a primeira vez que nós conseguimos um dado que saiu no IBGE de 2022, tá? Falando sobre o autismo em si. Então, vocês podem ver que 2,6% da população com a idade de 5 a 9 anos tem diagnóstico de autismo. E olha lá, 20 a 24, 25 a 29, 60 a 64, 70 ou mais, tá? Então, se vocês pensaram que não iam atender autistas, vocês vão, tá? Em algum momento. Mas por que o nutricionista é a chave desse cuidado multidisciplinar, né? Principais desafios, como a Michelle tinha me pedido: seletividade alimentar extrema. Então, eu tenho muitos pacientes seletivos, né? Alterações sensoriais. Então, muitos pacientes não conseguem se alimentar por conta de cores, de texturas, de cheiro de alimento. E pode parecer louco, mas se você coloca 1, 2 gotas de algum suplemento na mamadeira, no leite dessa criança, ela sente a diferença. Ela sabe que está diferente e ela não vai tomar, tá? Problemas gastrointestinais frequentes. Então, hoje a gente já sabe que 80% dos pacientes com diagnóstico de TEA tem algum tipo de transtorno gastrointestinal, tá? Barreiras sociais e emocionais ligadas à alimentação. Então, hoje discute-se muito, por exemplo, as crianças seletivas dentro do ambiente escolar. Como que a gente faz com a alimentação da escola, né? A escola fornece o lanche igual para todo mundo, mas e essa criança que não come? E essa criança que come no padrão certinho, repetitivo, com cores, né? Então, é muito comum as crianças autistas, elas terem um padrão alimentar muito ligado ao que a gente chama de cor de carboidrato. Então, é amarelo, é marrom, é branco e é crocante, tá? Então, a gente precisa adaptar toda a alimentação dessa criança dentro dos nutrientes necessários, mas respeitando as cores que ela gosta, a textura que ela gosta, o cheiro que ela gosta. Porque muitas vezes as pessoas falam, deixa com fome que come. Essas crianças não conseguem comer. Não conseguem. Elas vão ficar 2 dias, 3 dias sem comer se vocês não apresentarem para elas aquilo que elas comem, tá? Então, onde o nutricionista atua? Na avaliação nutricional individualizada. Então, é muito importante, porque a maioria dessas crianças, elas não possuem uma desnutrição caracterizada. Então, como comem muito carboidrato, a maioria das vezes elas podem até ser sobrepeso, tá? Então, qual é o problema disso? Enquanto está crescendo, enquanto está ganhando peso, enquanto está mamando, tomando leite, muitas vezes os pais não se preocupam, ou os profissionais que são ligados a esses pais não se preocupam com a nutrição dele até um tempo atrás,
tá? Então hoje, eu e as outras colegas que somos pioneiras em trabalhar com o autismo aqui no Brasil, a gente tem mudado muito essa história, tá? E eu posso falar isso com propriedade, porque eu e elas, nós somos da primeira turma de nutrição do paciente autista do Brasil, tá? Então, nós estamos quebrando uma barreira muito importante. Hoje, quando a criança sai do consultório do neuropediatra, antes saía com a avaliação de fonoaudióloga, de psicóloga, de terapeuta ocupacional, de psicopedagoga, mas não tinha avaliação do nutricionista. Hoje o médico pede a avaliação do nutricionista, antes do diagnóstico, tá? Então isso é muito importante. Por que, Aline? Porque faz 3, 4, 5, 6 sessões de fonoaudióloga, de terapia ocupacional, de fisioterapia por semana. Mas não tem nutriente para aprender? Não tem nutriente para se desenvolver? Né? Ah, essa criança é agitada, essa criança está irritada, essa criança está agressiva. Ah, ela é assim porque ela é autista. Nem sempre. Se ela é não verbal, ela pode estar irritada, ela pode estar inquieta porque ela tem algum tipo de dor. Não falei para vocês que 80% tem algum tipo de problema gastrointestinal? Muitas vezes, quando o nutricionista começa a atuar e começa a melhorar todo esse quadro dessa criança, essa criança fica mais atenta, ela fica mais calma, ela aprende mais, tá? Estratégias para ampliar a variedade alimentar, foi o que eu falei para vocês, né? Então nós temos que observar qual a cor, qual a textura, qual o cheiro que essa criança prefere, e aí adaptar a alimentação dele para essas texturas. Então, aí não come nenhuma leguminosa, mas gosta de crocante. Então nós vamos trabalhar snack de grão de bico, vamos trabalhar outros tipos de alimentos que mantenham essa textura que a criança gosta, né? Monitorização de deficiências nutricionais, foi o que eu disse. A maioria chega lá com peso adequado, estatura adequada. Mas quando você vai ver os exames laboratoriais, essa criança tem disfunção, tá? Parte-se do princípio que a criança neurotípica, ela já precisa de mais nutrientes do que uma criança típica, tá? Então, muitas vezes ela não come o suficiente e muitas vezes ela precisa de uma demanda maior, principalmente de vitaminas de complexo B, que são vitaminas muito ligadas ao neurodesenvolvimento. E educação alimentar adaptada à realidade do paciente e da família, tá? Porque é muito difícil a gente conseguir fazer essa adaptação, porque trata-se de uma família que muitas vezes saem todos os dias para levar as crianças em terapia. Então a rotina é muito corrida e muito puxada, tá? Então não adianta a gente dar lá uma receitinha de um pãozinho que precisa ficar 2, 3, 4, 5 horas para fazer efeito ou para ficar pronto. Tem que ser algo rápido e de preferência que eles já tenham onde comprar o que essa criança possa consumir, se não tiver alguém que faça isso dentro de casa, né, um ajudante. Então, o nutricionista na equipe multidisciplinar, a integração com médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, isso é primordial, tá? Então, por quê? Eu preciso que o terapeuta ocupacional me diga quais são as questões sensoriais dessa criança. Ele tem uma defensiva tátil, ele não gosta de pegar nos alimentos, então eu vou ter que trabalhar com ele só com utensílios. O fonoaudiólogo vai me dizer se ele tem a habilidade de mastigar e de engolir, porque se ele não tiver essa habilidade, muitas vezes eu não consigo introduzir uma carne, uma proteína de mais difícil mastigação e deglutição. Então, nós precisamos trabalhar muito integralmente com esses pacientes. Os médicos e os psicólogos também. Por quê? Porque existem muitas medicações que são para o tratamento das crianças autistas que podem causar compulsão alimentar ou que podem causar falta de apetite, falando do TDAH. Então isso nós precisamos saber. E algumas medicações também podem causar aumento de peso excessivo. Então a gente precisa prestar atenção nisso, tá? Comunicação clara com a família e cuidadores e o papel de ponte entre saúde e qualidade de vida. Então, toda vez que a gente começa a tratar desse paciente autista e que ele tem mais foco, que ele tem mais concentração, a gente precisa entender que isso vai ser estendido para as coisas que ele faz fora da clínica. Então, para a escola, para os ambientes sociais, para as festas infantis. E toda vez que a gente amplia o cardápio alimentar dessa criança, é mais qualidade de vida que a gente dá para eles. Mesmo que não sejam com alimentos tão saudáveis assim, tá? Então, o nutricionista que trabalha com seletividade alimentar e que trabalha com autista é uma nutricionista fora da casinha, porque não vai dar só fruta, legumes e verdura. Às vezes a gente vai ter que trabalhar com um nuggets industrializado, que é porque ele come, e a partir daí a gente passar
para fazer um processo até que chegue o nuggets caseiro, até que chegue o frango empanado e o filé de frango, tá? E esse processo pode levar meses. Estratégia de intervenção, então, introdução lúdica e gradual de novos alimentos. Então, não funciona aquele paciente assim, até hoje eu dava leite de vaca, amanhã eu vou dar leite vegetal, porque eu sei que é melhor. Não funciona, tá? Então, muitas vezes a gente precisa começar de 5 em 5 ml para que esse paciente não sinta o sabor da fórmula nova, do leite novo na bebida dele, e ir aumentando gradativamente até que ele passe a consumir somente a bebida vegetal, tá? Um planejamento alimentar realista, então sem radicalismo. Eu costumo dizer para os meus pacientes, né, para os pais, que a gente está aqui na alimentação. O ideal seria aqui. Então, nós temos degraus a chegar até lá. Então, são 1 a 2 mudanças por vez para que eles consigam se adaptar e fazer isso, chegar no mais próximo possível da realidade do que seja ideal, tá? O envolvimento da família como protagonista. Se eu coloco uma coisa muito radical, muito fora da realidade, a família não consegue se envolver, tá? Não porque são negligentes, mas porque a demanda da família e da criança às vezes é muito alta, tá? E isso também vale para a suplementação. Quando a gente estuda o TEA, né, a suplementação é a coisa linda. Você sai da pós-graduação querendo suplementar tudo que você possa imaginar. Só que não é assim. Aí a mãe vai lá, gasta um dinheirão com 8, 9 suplementações e a criança não toma, a suplementação dá errado, a criança passa mal. Então, hoje, eu sempre falo para os meus alunos que o nutricionista precisa trabalhar com o alimento e o suplemento é complemento daquilo que a criança não consegue. Então, a gente trabalha com 1, 2 suplementos no máximo e vai ajustando isso de acordo com a necessidade que a família traz para a gente em cada consulta, tá? E quando considerar a suplementação, como eu já falei, né? É muito comum vocês verem na internet, no Instagram, as pessoas que trabalham muito com isso, falar de suplementação, de coisas que estão chegando agora, de vitamina B12, de microbiomap, de corebiome, mas na nossa prática e na nossa realidade é muito difícil você conseguir trabalhar com suplementação. Pensa que eu tenho um paciente que come 3 alimentos diferentes. Como eu vou suplementar esse paciente? Ele vai aceitar essa suplementação? Tá? Então a gente precisa pensar em tudo isso antes de sair prescrevendo e fazer a família se frustrar mais uma vez. Impacto da atuação do nutricionista. Então a melhoria na aceitação alimentar, redução de desconfortos gastrointestinais, maior disposição, concentração e qualidade do sono e inclusão social através da alimentação, gente. Parece brincadeira, mas a mãe fica muito feliz o dia que leva o filho numa festa infantil e o filho come algum salgadinho de festa infantil. Tá? Aí você fala, mas a nutricionista comemora isso? Comemora, com certeza. Tá? Porque essa mãe não leva a criança na festa, ou então ela dá comida para a criança dentro do carro, ou então ela leva a criança embora antes que a criança fique com fome. Tá? Então, qualidade de vida acima de tudo. E aí eu trouxe para vocês alguns casos que são reais, né? Então ali a mãe mandou uma mensagem, ó, gostaria muito de marcar uma consulta com você, pois estamos enfrentando uma dificuldade. Ele está tendo muitos quadros de diarreia, mas normalmente não passa de 2 dias. Mas as fezes dele é sempre muito mole e o que notamos é que ele tem soltado muitos gases. Isso quando era mais novo e passamos com você. Só consigo pensar em você, pois depois de muita luta e suas orientações o intestino dele mudou. Esse é um paciente que eu atendi há 4 anos atrás, tá? E aí ele chegou no meu consultório, ele tinha um abdômen distendido, mas não era a região inferior, era a região superior. Então a blusa dele fazia isso aqui, e ele andava no consultório, e aí ele era muito seletivo. E eu comecei a perguntar, fazer uma série de perguntas para os pais sobre a alimentação e sobre como ele era, tá? E começamos a tratar isso. Ele tinha uma dispepsia, uma dificuldade de digestão muito grande, e depois de 3, 4 meses de tratamento, ele mudou, ele nunca mais teve essa postura de abdômen, né, distendido, e começou a comer, tanto que ele não estava mais passando comigo. E aí depois de 3 anos ele começou a ter problemas de novo, gastrointestinais, a mãe voltou a me procurar, tá? E aí a gente descobriu que ele estava fazendo a natação, engolindo a água da piscina, então era o cloro da piscina que estava fazendo isso, tá? Porque a mãe é sempre regradinha, ela segue as orientações até hoje. E aí aqui, ó, bom dia, Aline. O suplemento demora para agir no organismo?
geralmente começa a fazer efeito em 10 dias. Então, qual é a dificuldade da suplementação versus a medicação alopática, né? A suplementação tem um tempo para fazer efeito e muitas vezes você precisa melhorar a inflamação gastrointestinal dessa criança para depois essa suplementação fazer efeito. A medicação começa a fazer efeito quase que imediatamente, tá? Nossa, porque eu estou achando que ele está diferente, sabe? Mais tranquilo e centrado. Fica sentado para fazer as atividades com as terapeutas. Abençoada essa suplementação. Tá vendo? Então, assim, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dessas crianças através do que a gente sabe fazer com a nutrição, tá? E aqui eu trouxe para vocês na prática, né? Então, esse é o prato de um paciente quando ele chegou para comer, para fazer tratamento com a gente lá, né? Então, era pão, biscoito Maria, biscoito de água e sal, biscoito de polvilho, né? O que a gente chama de falso sólido, porque põe na boca, derrete e ele engole, então ele não tinha um padrão de mastigação. E esse é o pratinho dele quando ele teve alta essa semana com a gente. 2 anos de terapia e ele saiu comendo arroz, feijão, frango, brócolis, cenoura, come de tudo, tá? E esse é um outro vídeo do Davi, né, que é um paciente também que tinha padrão de comer só coisas crocantes, e esse foi um videozinho da mãe mandando que ele estava comendo pão com um patê de frango junto com ela. Então, quando elas conquistam isso em casa, elas mandam mensagem pra gente, elas mandam um videozinho, elas mostram pra gente as conquistas deles. E aqui é a mãe mandando, ó, olha como ela melhorou na coordenação motora. Mandei pra Célia também, Célia é a TO que trabalhava com a gente, tá? Então a nutrição, gente, não é pra melhorar só a nutrição desses pacientes, né? Não é só pra gente fazer eles crescerem e ganhar peso. É pra fazer eles fazerem atividades simples de escola, tá? Que pra família é muito. Essa criança não sentava na sala de aula. Ela ficava agitada, ela andava de um lado para o outro, ela não permanecia dentro da sala de aula. Então, para essa mãe ver essa criança sentada, fazendo exercícios de coordenação motora, é um grande privilégio. E aí a gente também pode trabalhar com palestras de educação com os pais, então eu tenho feito muito isso, porque infelizmente não são muitas famílias que conseguem ter acesso a tudo, né? E lá a gente também pode fazer trabalhos com crianças em grupo, né? As nossas escolinhas de educação nutricional. E às vezes a gente também traz a família junto nesse contexto. Então essa foto do meio aí foi um dia que eu coloquei o pai, a mãe e a criança para almoçar comigo no consultório. Porque eu queria que os pais vissem que muito do que eles fazem na mesa são repercutidos pela filha, tá? Então eu trouxe coisas diferentes ali para eles comerem também. E o que eles viram foi que a reação deles também foi de negar os alimentos, tá? E os desafios para o futuro. Então, necessidade de mais pesquisas científicas em TEA e nutrição. Nós temos muitos, mas eu acredito que essa necessidade vai existir sempre, porque sempre tem novidades no mercado, né? Quebrar mitos, então dietas restritivas sem acompanhamento. Então isso é muito perigoso, até mesmo porque cada vez mais os pais têm acesso aos nossos amigos da internet que fazem as coisas da cabeça deles, né? Então já chegou paciente em desnutrição na minha sala porque fazia dieta muito restritiva sem acompanhamento, porque ficou vendo, né, na internet. E maior reconhecimento da importância do nutricionista na equipe multidisciplinar terapêutica nas neurodiversidades. Então, o que a gente via antes era, já faço muita terapia, não dá para ir no nutricionista. O nutricionista vai cortar tudo que meu filho come e ele já não come mais nada. Então, às vezes, as mães sentam lá na nossa frente, elas têm vergonha de falar pra gente o que o filho come, achando que a gente vai julgá-los por conta de ser só industrializado, de repente ser uma alimentação só ligada a carboidrato. Então eu sempre falo para elas, se vocês não precisassem de ajuda, vocês não estavam aqui. Então eu não estou aqui para julgar você, eu estou aqui para te ajudar a sair disso, né? Então, cada vez que o nutricionista faz um bom trabalho e tem um bom resultado com essas crianças, nós não ganhamos só essa família, nós ganhamos todos os terapeutas e médicos que trabalham com eles, tá? Conclusão, então o nutricionista não atua só na alimentação, mas na transformação da qualidade de vida dessas crianças, né? Então ser nutricionista e atuar com TEA é ser agente de inclusão e bem-estar. Porque é você proporcionar a essa criança ir para a escola e ficar mais tempo, é você proporcionar para essa criança que ela tenha uma brincadeira, que ela participe de uma festa, ou até mesmo que esses pais possam fazer uma viagem ou sentar num restaurante para comer. O impacto da nutrição vai além do prato, a qualidade de vida, autonomia e dignidade para essas crianças. Vou chamar agora então a Bárbara
para falar para a gente um pouquinho sobre fertilidade. E aí, Bárbara, queria te perguntar de que forma a alimentação pode apoiar a fertilidade e quais os mitos precisam ser desconstruídos nesse contexto. Bom dia. Quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui, muito honrada. Somos formados vai fazer 15 anos, né? 15 anos. A Ariane, a gente se formou juntas. A Ariane foi minha dupla de TCC, dupla de estudo, né? E a Ariane sabe de todas as datas, quando alunos formaram, daí eu sempre me perco, né? Mas vindo aqui no Bom Conselho, o nosso campus era lá na agronomia, né? Então a nostalgia vinha aqui para lembrar das áreas das matérias de biomedicina, né? As matérias mais difíceis, e vim aqui e agora está vindo formada, onde a instituição, né, faz parte da minha história, né, da minha área de profissão. Então me sinto muito honrada, muito feliz de conversar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho atuado, né, na minha área profissional, que é a área da fertilidade. Então hoje nós vamos falar do prato ao positivo, o nutricionista na jornada da fertilidade. Então, antes quero falar, né? Meu nome é Bárbara Carvalho, sou casada com o Maicon, tenho meu filho Noah, tem 1 aninho e 2 meses, e a nutrição faz parte da minha história de vida, né? E eu quero contar um pouquinho, falar um pouquinho por quê, principalmente nessa área de fertilidade. Eu atuei desde que eu me formei e já iniciei meu consultório, na cara e coragem, vamos atender, e atuei ali por uns 7, 8 anos na área de emagrecimento, compulsão alimentar, nessa área mais de estética. E teve um momento na pandemia, eu parei um pouco de atuar, não queria mais ser nutricionista, queria fazer outra área, e até que eu e meu marido nós decidimos engravidar, né? Vamos engravidar, chegou o tempo, né? A gente orou, é isso mesmo. E eu lembro direitinho a sensação, tipo, já vou ver aqui na internet, eu fiz exatamente isso, vendo as caixinhas para presentear meu marido, para falar que ele ia ser pai e tudo mais, né? E ali começamos a tentativa, até que no mês seguinte, minha menstruação veio. No outro mês, a mesma coisa. No outro mês, a mesma coisa. Eu, opa, como assim? Sou saudável, cuido da minha alimentação, né? A gente quer engravidar, por que agora não está vindo, né? E essa jornada aí durou 3 anos e meio. E foi nesse ponto que eu conheci a atuação da nutrição na fertilidade, que eu desconhecia. Não sabia que existia curso, não sabia que já existiam vários estudos, porque eu também estava focada numa área da nutrição. E quando eu decidi estudar mais nessa área de fertilidade, confesso que era algo para mim. Não pensei que ia tornar algo para eu como atuação como nutri, né? Mas eu fiquei apaixonada por essa área de fertilidade, apaixonada, que daí que aconteceu? Voltei a atender. Só que eu voltei a atender de uma forma como a recém-formada, porque meu público mudou completamente. Então comecei lá a questão da divulgação, então como se eu tivesse formado em nutrição. Então, sou nutricionista formada pela Unital e atuo na área de fertilidade e saúde da mulher. Então, por isso que a área da fertilidade vai muito mais para a minha vida, apenas ser uma nutri dessa área. Mas sim, eu passei pelo processo da infertilidade. E hoje no meu consultório eu consigo mostrar o caminho que eu passei para chegar no positivo. Como vocês viram, o Noah nasceu saudável, né? Lindo, maravilhoso. E por que falar da fertilidade, né? Não sei se vocês sabem, mas a infertilidade tem crescido muito. 17% dos casais enfrentam dificuldade para engravidar. 1 em cada 6 pessoas no mundo sofrem infertilidade. E por que a infertilidade tem crescido? Temos vários fatores. O primeiro ponto é que as mulheres de fato estão deixando para engravidar mais tarde, né? É a questão da vida moderna. Eu vou engravidar depois que a minha área profissional estiver certinha, quando eu tiver um financeiro X, aí sim eu vou decidir engravidar. Mas a questão é que as pessoas esquecem que nós envelhecemos e os nossos óvulos também envelhecem. Então por isso a dificuldade de engravidar aparece. Mas também existem os fatores de impacto
a questão do estilo de vida, né? A questão da alimentação, sedentarismo, a qualidade de vida em geral, né? E isso também afeta a fertilidade. Então, quando a pessoa é infértil, isso eu posso falar que não é só um diagnóstico. Eu fui diagnosticada com uma infertilidade. E eu gosto também de mencionar que a infertilidade é totalmente diferente de uma esterilidade, né? A infertilidade, a gente consegue manejos nutricionais, médicos, psicológicos, para que a pessoa possa sim chegar ao seu positivo, né? Então a gente consegue sim mudar, e a nutrição, o seu estilo de vida são fatores modificáveis, né? Então quando a gente pega um casal, quando eu pego um casal que está com um quadro de infertilidade, a gente vai começar a mudar o estilo de vida, a alimentação. É aí que a nutrição entra, aí que a nutrição começa a atuação. E se a comida pode gerar doença, também pode gerar vida, que também a gente tem visto muito. A questão, principalmente da obesidade, que ela é um guarda-chuva que traz várias doenças, né? Pensando aí numa má alimentação, num estilo de vida inadequado, isso gera sim doença. Mas ao contrário, onde é o nosso foco, a nossa missão como nutricionista, é gerar vida. Não somente de gerar, de ter um filho na barriga, mas quando nós cuidamos da nossa fertilidade, é algo que eu falo muito, é a gente ter vida. Porque quando a gente é saudável, a gente vai ter ânimo para trabalhar, a gente vai ter ânimo para viver, a gente vai ter vida para viver, né? Então nós precisamos cuidar da nossa fertilidade. E aqui quando a gente iniciou, quando ela fez a apresentação do Renato, né, a Aline falou assim, nossa, eu não entendo nada dessa área. Eu falei assim, eu também não. Aí eu olhei para ela e falei assim, da sua também não entendo. Só que vendo a fala dela, eu vi que eu preciso entender a área dela, porque eu atuo com a infertilidade e saúde da mulher, vão chegar mulheres, casais, autistas, que precisam desse manuseio, então também vão precisar entender, né? Então uma coisa acaba ligando na outra. E qual que é o papel do nutricionista na área de fertilidade? Vai muito além do peso e da estética, né? Quando eu trabalhei sim na área de emagrecimento, é totalmente diferente a visão, é totalmente diferente a conversa quando a gente conversa com o casal, que o casal precisa mudar o estilo de vida, fazer algumas estratégias nutricionais para gerar uma vida, né? Eu já trabalhei muito na área de, precisa emagrecer 5 quilinhos, precisa emagrecer, é totalmente diferente, cada um tem o seu propósito, cada um está na sua missão, mas a nutrição na atuação da fertilidade, ela vai muito mais além do que o peso e estética. Então, o nutricionista, com estratégias nutricionais, consegue fazer uma regulação hormonal, redução de inflamação, porque ao contrário, uma alimentação totalmente inflamatória, ela impacta na saúde ovulatória e também na qualidade do espermograma do homem, né? Então, a gente tem essa noção, a gente entende o papel fundamental na área da fertilidade de um casal. E eu falo muito, o casal, não foco tanto na mulher, hoje eu não atendo o homem, eu só atendo na parte de fertilidade, né? Agora, se vier com outra parte, eu não faço atendimento. E eu sempre falo isso para a mulher quando me procura, traga o seu marido, né? Porque é 50%. 50% para a mulher e 50% do homem. E a mudança da qualidade do espermograma do homem é muito rápido quando ele faz ajustes na alimentação e muda na sua qualidade de vida, né? O homem precisa ali fazer em torno de um tratamento de 3 meses. Muda completamente o diagnóstico do espermograma dele. A mulher acaba tendo um pouco mais, né, de tempo ali, pensando na qualidade ovulatória. O ideal seria um tratamento, não tratamento, né, um preparo de 1 ano. Mas, como muitas mulheres descobrem a infertilidade como eu, na hora de tentar, né? Então, eu era super fértil, achando que eu ia super comprar um presente pro meu marido, só que não, demorou 3 anos e meio, fazendo toda a questão de diagnóstico, né? A mulher em si, ela faz muitos exames dolorosos, e o homem não. O homem é o espermograma e alguns exames de sangue mais específicos ali, né? Então, por que o homem não vai junto, né? Então, se vocês conhecem algum casal que está infértil e a mulher que está indo atrás, fala para o homem junto, né? Isso é uma equipe.
Nós também preparamos, aqui já falei, a qualidade dos óvulos e os espermatozoides. A nutrição, ela atinge sim a questão da qualidade. Preparar o corpo para a gestação, e quando a gente prepara o corpo para a gestação, a gente prepara a gestação. Então essa mulher, ela vai ter uma gestação saudável, depois ela vai ter uma amamentação saudável e por aí vai. Então é muito importante. E algo que eu gosto também de enfatizar sobre o preparo da fertilidade, eu faço uma comparação com uma pessoa vai correr uma maratona, né? Eu vou correr uma maratona, eu não vou me inscrever e vou já correr semana que vem. Eu vou ter um preparo, eu vou procurar o melhor profissional, eu vou procurar ter o melhor tênis para corrida, eu vou ter uma alimentação excelente. Vai levar um tempo para que eu possa me preparar para que aquele dia chegue. E a fertilidade é a mesma coisa. Por que nós não nos preparamos para engravidar? Por que nós não nos preparamos para gerar uma vida dentro de nós? E assim, é algo muito, muito sério, né? A gente tem muitas mulheres, eu falo por mim mesma, a gente se prepara para o nosso casamento, né? Gasta muito dinheiro para festa e tudo mais, mas na hora de engravidar, eu fiz isso, vou engravidar. Mas calma aí, eu não vi os meus nutrientes, eu não vi como está a saúde dos meus óvulos, não vi a qualidade do espermograma do meu marido, né? E daí a gente acaba dando de cara aí com a questão da infertilidade. E também tem a atuação interdisciplinar, que isso é extremamente importante na saúde da mulher e na fertilidade. Então, hoje eu não tenho assim uma equipe que trabalha comigo, mas eu tenho profissionais que trabalham junto, que a gente tem a mesma linguagem, né? Então, eu tenho endocrinologista, eu tenho fertileuta, psicólogo, que é muito importante nessa área, né? Então, é muito legal também ter esse trabalho multidisciplinar. Falo rápido. Quando eu fico nervosa, eu falo rápido. Mas a nutrição é a base, é o terreno fértil que prepara tudo que vem depois. Então, a nutrição tem esse papel lindo, gente. A gente vai preparar a terra, a gente vai deixar a mulher. Eu sempre gosto também de trazer essa analogia. Nosso útero, nós temos que sim deixar ele cada vez mais fértil, como se fosse a terra. A gente está preparando para receber a semente, para florescer, para a pessoa engravidar. Parece assim, eu falando para essa coisa assim, né? Eu passei por isso 3 anos e meio. Então, assim, o nosso emocional fica abalado, sim. Muitas pessoas não sabem que você está passando por isso. Eu passei por isso. Era casada e as pessoas falavam, e aí, não vai engravidar? E aí, nossa, quando que vai vir? Né? E daí eu falei assim, a gente não fica falando para todo mundo, né? Porque muitas pessoas acabam não conhecendo. Então, o nosso emocional, sim. Agora imagina eu, como Nutri, que estava ajudando casais a engravidarem, e eu mesmo estava com diagnóstico de infertilidade, né? Mas eu entendo que quando eu estava na área de emagrecimento, eu também tive bulimia. Então, eu também passei por processo de transtorno alimentar. Então, eu vejo que Deus me usa muito nisso. Eu passo pelo processo, sou curada, e depois Ele me usa no consultório para tratar outras pessoas, que foi isso que aconteceu com o transtorno. E também na fertilidade foi a mesma coisa. Passei pela infertilidade, passei pelo processo, fui curada, e hoje eu consigo mostrar o caminho. Claro que não são todas que têm o mesmo caminho que o meu, mas o processo principalmente de conhecer a parte emocional, que nessa parte de infertilidade vai muito mais além de um cardápio, vai de conversa, vai de carinho, vai de entender, né? Muitas das vezes só você sabe que esse casal está passando por infertilidade, nem os familiares sabem, principalmente quando a gente fala de um tratamento, sobre a FIV, né? Muitas vezes não fica sabendo para não para não gerar essa questão de ansiedade dos familiares. Às vezes só eu estou sabendo que esse casal vai passar por um processo de FIV. Então, a fertilidade, ela começa no prato. A alimentação fornece energia às células reprodutivas, né? Então, todo mundo aqui sabe que a nutrição, ela é essencial para nós termos. E nas nossas células reprodutivas também, é onde que dá energia, né? Então, a questão da mitocôndria, tudo mais ali, principalmente na questão do homem, onde tem muita mitocôndria, é no espermatozoide. Então, a gente precisa trabalhar essa questão de energia e começa no prato, que a gente começa se alimentando. Então, os alimentos ultraprocessados, que acaba acontecendo a inflamação, prejudicam, sim, a ovulação e a implantação do embrião.
Então, por isso que é extremamente começar pela base. Então, alimentos naturais fortalece o útero, ovários e espermatozoides e prepara um solo fértil. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira formação de fertilidade, não tinha nenhum conhecimento, principalmente na parte do espermograma, né? Aí a gente tem uma aula somente do espermograma e a professora falando que, explicando direitinho, né, o espermatozoide, ele precisa fluir rápido e para chegar no destino dele. Mas, às vezes, ele não vai, ele dá cambalhota, ele vai para trás, ele fica paradinho, né? E eu não sabia, eu falei assim, gente, olha como é que pode. E a nutrição ajuda a ele ir, a ele chegar no seu destino. Então, olha que lindo é o nosso papel fazendo, né, dando esse destino, né? E os pilares da nutrição na fertilidade. Então, eu separei aqui 4 pontos. Esses pontos a gente já vai falar muito mais, então vai ser bem razoável mesmo. Tem a parte de equilíbrio hormonal, que é a parte de proteínas, gorduras, boas fibras. Nutrientes-chave estão folato, ferro, zinco, magnésio, vitamina D, antioxidantes. Então nós precisamos nos prepararmos para receber e gerar uma vida. Tentativas naturais, suporte para a ovulação e endométrio, reprodução assistida, então a FIV, a indução de ovulação, a indução ali, ter todo o tratamento desse paciente, que a nutrição também pode sim atuar, dos gametas e receptividade uterina, e como eu falei, o nutricionista atua em todas essas fases. E vai muito além do consultório. O nutricionista oferece esperança e orientação. Então, eu quero passar aqui para vocês, nessa área que eu atuo, infelizmente, acontece quando a mulher interrompe a gestação, ela não consegue, né? Então, eu não vou chegar na minha paciente e falar, olha, vamos mudar, vamos fazer outra estratégia. Não, eu vou ter que acolher, eu vou ter que levar, assim, esperança para ela. Então, vai muito além de um cardápio, vai muito além de uma prescrição de suplementação e sim entender a dor dessa paciente quando há perda ou quando só é negativo, né? Então, a gente consegue levar a esperança. A educação de saúde para o dia a dia, apoio emocional, do que a gente já conversou, construção de vínculo e confiança, e o paciente é uma história em construção. A fertilidade é uma jornada e não um ponto final. Nutricionista, isso aqui, gente, eu acho que é o que mais me motiva na fertilidade. É ser uma facilitadora de sonhos, é ser uma facilitadora de gerar vida, né? Então, fazer parte de toda a nutrição. Eu não atendo na parte de gestação. Então, quando a pessoa me procura, eu falo assim, olha, que a nossa consulta, nosso tratamento seja rápida, né? Que você faça comigo, você engravide e já passa logo para outra nutrição para cuidar. E todas as vezes eu agradeço. Assim, é uma honra fazer parte de uma parcela do seu sonho, que é gerar uma vida. Então, nós como nutricionistas, nós podemos sim ser uma facilitadoras de sonhos dessa mulher, desse casal, desse sonho de gerar uma vida. E cada paciente carrega a possibilidade de uma nova vida. Então, sonhar junto é a maior recompensa da nutrição. Então, fica aqui o meu agradecimento a vocês. A fertilidade dá para falar muita coisa, mas eu quis trazer o papel da nutrição na questão reprodutiva e também da parte especial mesmo, de fazer parte na vida dessas pessoas, desses casais que estão passando por isso, e da gente ter o privilégio de ser participativa de um sonho que é gerar uma vida. Muito obrigada. Vou chamar agora a Carolina para falar com a gente.
vai falar dessa nutrição vegetariana e vegana, né? Então, a nossa pergunta para você, Gabi, é como o nutricionista pode garantir uma nutrição adequada em dietas vegetarianas e veganas, respeitando escolhas e valores do paciente? Bom dia, é uma honra estar aqui e revivendo, né? A gente passou tanta coisa aqui, tantas lembranças boas, professores sensacionais que eu tive. Eu falo que essa casa aqui me deu muita coisa. Eu fico emocionada, gente, porque realmente a nutrição é minha vida. Mas aí, desde que eu me formei, né, já no CETNUT, Gisele Vilela, que não está aqui, me indicou para uma clínica e passei no processo, enfim, e aí começou a jornada. E eu aprendi aqui muito sobre o atendimento com acolhimento, né, que é basicamente o que eu faço no consultório quando eu atendo pacientes vegetarianos e veganos. E assim como a Bárbara falou, eu falo, Deus usa a gente, né? Em um certo período da minha vida, eu fechei meu consultório, fui morar fora, fui para a França, fui estudar francês e me afastei da nutrição, entre aspas, né? Porque a gente nunca se afasta. E naquele momento, estudando, né? Vendo outras áreas, me deparei com um documentário Cowspiracy, que fala sobre a nutrição vegetariana, vegana, o impacto que ela tem na nossa saúde e no meio ambiente. E fala muito sobre ética e o que a gente também aprende na faculdade. Ética em primeiro lugar, respeito ao paciente em primeiro lugar. A consulta nunca vai ser sobre você, é sobre quem está sentado na sua frente. E aí, comecei... E aí, então, comecei a estudar mais sozinha, né, autodidata praticamente, porque não estava atuando, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, em 2017, já reduzindo o consumo de carne e voltei a abrir meu consultório, me tornei vegetariana, mas eu nunca deixei claro, explícito, olha, me tornei vegetariana e tal. E aí, na clínica onde eu atendia, as pessoas, nossa, Carol, você é vegetariana, como é que você faz e tal? E nessa época eu estava atendendo mais emagrecimento. Falei, sim, né? E aí começou as indicações. Poxa, tem alguém que é assim, que é vegetariano, você consegue ajudar? Falei, vamos lá. E aí, onde fui me capacitar, fazer cursos, especializações pela SBB, pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Fui fazer modulação intestinal, porque eu falo, a saúde ela começa pelo intestino. Gente, estou tremendo, tá? E aí, e me apaixonei por essa área. Eu fui vendo, né, o quanto que a gente pode contribuir em relação à saúde. E é possível, sim, a gente ter uma saúde, uma alimentação super nutritiva, isenta de produtos, né, alimentos de origem animal. E aí eu trouxe aqui para a gente quebrar alguns mitos, né? Quando falamos em vegetarianismo e veganismo, muita gente pensa que é apenas salada. Não é bem assim, né? Mas será mesmo que essa é a base dessa alimentação? Eu trouxe aqui a reflexão, né? Vamos refletir junto. Pode ser um padrão alimentar completo, saudável, cheio de possibilidades? Vocês concordam? Vocês acham que vocês já imaginaram em montar um plano vegetariano sem nada de origem animal? Vocês acham que é possível? Levanta a mão. Ótimo. É isso, a gente tem que pensar fora da caixinha. São desafios que a gente vai enfrentar, tá? E a gente tem respaldo científico, né? A declaração da Academia de Nutrição e Dietética. Então, dietas vegetarianas adequadamente planejadas, incluindo, né, vegetarianas, veganas, saudáveis, nutricionalmente equilibradas, podem sim trazer benefícios à saúde na prevenção e tratamento de certas doenças, quando bem planejadas. São apropriadas para indivíduos durante as fases do ciclo da vida, incluindo as fases como a gravidez, lactação e infância. Então, é possível sim. Então, aqui eu trouxe a pirâmide vegetariana, né? Então, a base
é sempre de frutas, legumes, verduras, né, cereais. Depois a gente vai trabalhar muito com os grãos e os derivados, né, tofu, ervas e especiarias, e como opcionais os ovos e os derivados lácteos, porque dentro da nutrição vegetariana a gente vai ter o vegetariano estrito e não restrito, tá? Estrito, ovo lacto-vegetariano, ovo vegetariano, cada um vai ter ali um estilo de alimentação, tá? E a gente também tem que saber que a Organização Mundial da Saúde, ela já fala, né, ela já declarou que a carne processada é nível 1 de evidência no risco de câncer do intestino, colo retal. Então essa ingestão diária ela é prejudicial à saúde, e a carne vermelha ela é nível 2, né, de evidência, que são, né, provavelmente carcinogênicas. E a gente sabe que a dieta mais popular que existe é a dieta mediterrânea. E essa dieta mediterrânea, que é a mais estudada, a mais popular, a base dela são vegetais. Baixo consumo de proteínas animais, normalmente mais peixes, e gorduras boas, tá? E a Organização Mundial da Saúde, ela já preconiza que o consumo de carne vermelha, ela tem que contemplar em torno de 400 gramas na semana. E o brasileiro consome normalmente isso no dia. Gente, não é mais proteína no prato. Não é mais carne para bater meta. Não é. É saber a sinergia, é saber combinar, é entender do que é alimentação. A matriz alimentar. Tá? E entender o público vegetariano e vegano. Então, são diferentes perfis que vocês vão receber, né? Normalmente, o primeiro contato, ele é ético pelos animais, pelo meio ambiente, é o que mais impacta, né? Quem já assistiu algum tipo de documentário falando sobre a exploração animal? Levanta a mão para eu saber. Tá. Eu acho que tem mais gente que precisa assistir e estudar sobre isso, tá? Qual que é o real impacto do consumo de alimentos de origem animal no meio ambiente e na nossa saúde. Então, saúde, normalmente também a gente vai tratar, em alguns casos, já tratei, né, principalmente problemas gastrointestinais, onde precisa se reduzir muito o consumo ali de carne vermelha e alimentos de origem animal. Espiritual e religioso, então, quem é budista, hinduísmo, quem praticante de yoga também, tem como estilo de vida, né, reduzir o consumo de proteína animal. Performance esportiva. Quem aqui conhece Djokovic? Poucas pessoas? Ele simplesmente é tenista número 1 há anos. E ele é vegano. E ele não se tornou vegano por ética. Ele se tornou vegano por performance esportiva. Porque ele viu que essa alimentação dava mais energia. Ele se recupera melhor de lesões. E eu tenho alguns pacientes que já passaram no meu consultório, atletas amadores, que têm como estilo de vida a alimentação vegana. E é incrível o quanto que eles se recuperam muito mais, o quanto eles são mais resistentes. E há modalidades como crossfit, como travessias, né, que são aquelas travessias de dias, né, onde a gente, eles colocam, né, cargueiros, e eles terminam muito bem, a recuperação é excelente. E o Djokovic, ele é a prova disso, né? Então, assim, cada motivação ela vai influenciar nas escolhas alimentares e na adesão do plano alimentar. Então, para cada um vai ter um motivo, tá? E também a gente tem a declaração da Academia de Nutrição Dietética sobre a necessidade de proteínas em todas as idades, incluindo atletas, são alcançadas dietas vegetarianas balanceadas. Mais uma vez, a gente precisa entender sobre matriz alimentar. O que eu estou falando? O que é matriz alimentar? Feijão, ele não é só carboidrato. Ele é fibra, ele é proteína, tem nutrientes, né? Então a gente precisa entender. Eu falo, Deus fez tudo perfeito, né?
a gente que acabou colocando alguns alimentos em caixinhas erradas. Arroz, carboidrato. Não, existe uma matriz alimentar ali. A aveia, só carboidrato? Não, é fibra, é tecido cereal, tem proteína. Então a gente precisa entender mais sobre os alimentos. E adotar uma alimentação rica em frutas, vegetais, grãos, cereais integrais, sementes oleaginosas, previne e trata doenças crônicas não transmissíveis, doenças cardiovasculares e as degenerativas. Então é isso que a gente vai pegar também no consultório, pacientes que têm diabetes, pacientes que estão com dislipidemia, obesidade, cetose hepática, e eu já atendi, né, pacientes, por exemplo, com diabetes, e é mesmo muito desafiador, porque um paciente que é diabético, que precisa fazer um controle glicêmico, que não consome, né, proteína animal, e a gente faz a adoção ali, faz a estratégia de uma dieta para que ele passe por uma cirurgia e se recupere bem. Uma esteatose hepática, gordura no fígado, né, é um tratamento, é um obeso. Então, assim, a dieta vegetariana ela ajuda demais na qualidade de vida e na saúde. Então, a dieta baseada em vegetais promove a proteção do sistema imunológico devido à quantidade de antioxidantes em legumes, verduras e frutas. Então, é uma alimentação riquíssima em antioxidantes. Promove o equilíbrio da microbiota intestinal, né, consumo de fibras, pré-biótico, alimenta as boas bactérias intestinais, assim criando uma barreira contra vírus e bactérias oportunistas. Então, mais uma vez, a dieta vegetariana promovendo saúde. E qual que é o papel do nutricionista, né? Vai muito além do cardápio. A gente já viu, né? Pelos meus colegas. Então, assim, não é só passar uma dieta. É escutar, é acolher, é ajudar, é direcionar. Meus pacientes falam, nossa, Carol, a consulta é nutrição / psicologia. Porque é isso, gente. A gente precisa entender o indivíduo que está na nossa frente, tá? Então, avaliar a dieta para garantir a adequação nutricional, identificar possíveis deficiências comuns, e isso vai acontecer, tá? A vitamina B12, ela não é uma vitamina animal, ela é uma vitamina bacteriana, tá? Então, eu falo, né? A carne, na verdade, ela é só um depósito de nutrientes, né? A vaca fez todo o nosso serviço. Então, a gente terceirizou esse serviço para aquele animal, ao invés da gente fazer, né? Quando a gente entende da combinação, da sinergia, da matriz alimentar, a gente consegue contemplar todos esses nutrientes. Então, ferro, zinco, ômega 3, vitamina D, cálcio, extremamente importante em todas as fases da vida, crescimento, para criança, para gestante, para menopausa. Ajustar a ingestão proteica de forma prática, sem exagero em ultraprocessados vegetais. Isso aqui é um ponto muito importante, porque na pandemia aumentou em torno de 400% a produção de alimentos industrializados com o rótulo de vegano. Porque é uma população, né, são indivíduos, né, mais de 40 milhões de pessoas no Brasil que se dizem vegetarianos, veganos ou que têm ali esse estilo de vida, esse estilo de alimentação. Então, é muito importante, porque senão, ao invés disso, a gente sabe, né, que agora a gente prega tanto sobre a comida de verdade e, na verdade, de novo a gente está retrocedendo, né? É mais pacotinho, é mais industrializado, é mais proteína em pó, é mais barrinha proteica, é mais hambúrguer com gosto de carne que tem... Gente, a gente tem que saber tomar muito cuidado. O marketing desses alimentos é gigantesco, né? A gente não pode esquecer, né? Tem que ser nutri-raiz, não vai ser nutricionista Nutella. Então a gente precisa entender sobre a alimentação, essa é a nossa ferramenta de trabalho. Então, respeitar a identidade e valores do paciente, mais uma vez, a consulta é sobre o outro, não é sobre o que a gente... porque eu faço isso comigo, mas aquela pessoa, ela não quer comer. Mas só um ovinho. Não! Mas só um pedacinho de carne, você vai ficar desnutrido. Porque é isso, são muitos nutricionistas, pacientes que já passaram por outros nutricionistas e médicos que fazem terrorismo. Mas você está grávida, você precisa comer carne.
Ah, mas você quer emagrecer, mas desse jeito você vai consumir muito carboidrato com essa dieta? Gente, isso é terrorismo. E um paciente vegano que treina musculação não precisa viver de soja. Podemos usar as leguminosas, oleaginosas, cereais, suplementos de forma estratégica. Tá? Sempre usar o alimento como uma ferramenta de trabalho, entender qual é a composição real dele. Estratégias práticas de atuação. Educação alimentar, mostrar que a dieta é variada e não restritiva. Planejamento, ensinar a compor os pratos com leguminosas, cereais, vegetais, sementes. Cozinha prática, marmitas, lanches rápidos, substituições inteligentes. Então, mostrar sim que a dieta vegetariana ela pode ser prática, eficiente para aquele indivíduo. Suplementação baseada em evidências, sem terrorismo nutricional, mas também sem negligência. Então, a gente precisa entender qual é a real necessidade de cada suplemento que você vai colocar para aquele paciente. E aqui mostrando essa diversidade. A alimentação vegetariana é cor do prato, tá? Então, sementes, vegetais. Então, a gente fazer essa distribuição, entender que todos os cereais, eles não são só carboidratos, que a gente precisa entender qual é a composição de cada um. Tá? Oportunidades na carreira. Então, no consultório, a gente vai trabalhar com emagrecimento, performance, saúde, clínica geral, restaurante, serviço de alimentação, indústria de suplementos, alimentos plant-based. Então, cada vez mais a gente também precisa se atualizar no que está saindo no mercado, quais são os novos produtos, né? E sempre orientar isso também no consultório com o paciente. Pesquisa, educação, produção de conteúdo digital. E desafios e recompensas, né? Qual que é o maior desafio? Combater mitos e falta de informação. É isso que eu mais faço em tudo. Existem muitos mitos. Cuidado com as informações na internet. Vão atrás de estudo científico. Vão atrás de pessoas, de pesquisadores. Não é só de pessoas que soltam notícias aleatórias. Tá? Muito cuidado. Recompensa, atuar com um público engajado, fiel e grato por um atendimento respeitoso e embasado. Respeitoso e embasado. Mais uma vez. Respeito, gente, é acolher, é entender. É aí que, porque muita gente vem traumatizada por passar em outros profissionais. Muitas pessoas vêm com medo porque quer ter essa alimentação, mas não se sente segura. Né? E principalmente eu falo quando a gente pega gestante. Gestante é um desafio enorme quando já tem uma alimentação vegetariana e vegana, para que a gente possa corrigir eventuais deficiências nutricionais, principalmente de ferro. Reflexão final: ser nutricionista de vegetarianos e veganos não é restringir, é ampliar. É mostrar que existe um mundo de possibilidades alimentares e que nossa função é guiar consciência e acolhimento. Entender que muito além da salada, o nutricionista é aliado de escolhas que envolvem saúde, ética, meio ambiente e identidade. Cabe a nós traduzir a ciência em cuidado. E assim, eu agradeço a minha participação aqui e feliz dia. Para encerrar, vou chamar José Renato, para a gente falar um pouquinho fora da clínica, né? E aí, para você, a gente deixa a pergunta: quais são os impactos invisíveis, mas fundamentais, da atuação do nutricionista na área de consultoria sanitária e qualidade dos alimentos? Bom dia, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Muito bom voltar aqui. Vi o pessoal da minha turma, minha eterna professora Fabiola. Parece que eu sou aluno de novo, sentado naquela rotatória aqui, do fundão, desesperado com aula de anatomia, próximo, né? Uns medos aí, a gente volta, né? Eu sou nutricionista formado, quinta turma, junto com a Ariane, junto com as meninas aqui. CRM 35, né? A gente viu quem é velho pela numeração, né? Agora
numerações aí com 60, 70, né? A gente 35, fala, meu Deus, né? Eu formei na quinta turma em 2011, mas eu tinha feito técnico também na Unital, no Balbi. Então eu conheço a Fabiola desde 2005, 2006, né? Conheço ela mais da metade da minha vida, quase. E eu acho que muito da minha UAN veio do técnico, porque o técnico é muito voltado para o UAN. A gente não faz muito cardápio, a gente faz escala de folga, a gente faz ficha técnica, a gente faz coisa de UAN. Eu entrei na faculdade mais com esse pensamento para o UAN. Tanto que eu saí, já fui fazer pós em vigilância sanitária e assuntos regulatórios, que é a que eu sempre gostei. Eu tive felicidade de poder entrar já no Mazzaropi logo depois de formado, né, que formei em dezembro de 2011, fevereiro, março, colação, em julho eu entrei no Mazzaropi como meio consultor, depois eu acabei ficando fixo, RT, e o Mazzaropi é uma rede. A gente não é questão. Mas a rede tem o Mazzaropi em Taubaté e o Vila Inglesa em Campos do Jordão, e agora também tem o IBS. Na época o IBS não existia, então eu ficava Taubaté, Campos do Jordão, escala de folga, pedido de compra, tudo relacionado a isso. E aí em 2014, a Qualisan Consultoria me chamou para trabalhar com eles. Eu topei porque eu não aguentava mais trabalhar no final de semana. Eu era gerente da cozinha, sábado, domingo, feriado, dia santo, eu estava lá. Eu tinha um quarto de hotel dentro do Mazzaropi para eu dormir, porque tinha dia que eu conseguia sair para ir para minha casa, então eu dormia no hotel. Isso foi me cansando um pouco, eu estava novo, 20 e poucos anos, acabei topando, entrando na Qualisan, prestei um tempo de serviço para eles e acabei pegando uma franquia de representação deles. Então hoje eu sou franqueado com a Qualisan, a minha unidade é no litoral norte, eu moro em Ubatuba, né, amigo do Charlie Brown, meu escritório está sempre na praia, né, estou sempre na área. Eu trabalho lá e trabalho aqui em cima, eu fico nesse vai e vem. E desde 2018 também sou professor universitário, tanto que eu tenho um timer aqui para não me perder, tenho vontade de ficar 3 horas aqui falando, às vezes é mais forte do que eu. Então, a minha área é totalmente regulatórios. Eu sou da clínica, que me perdoe, é a área mais legal que tem da nutrição, é o UAN. Eu não entendo nada do que eles falaram aqui, parece que eu não fiz faculdade de nutrição, eu não entendia nada do que eles estavam falando. Ainda bem que a gente tem essa diversidade, né? Ainda bem, né? O que seria das pobres pessoas veganas, das mães com TEA, se só formassem nutricionista de UAN? Não existiria a profissão de ninguém, né? A gente ficaria todo fazendo arroz, feijão e bife de UAN. Bom, para começar um pouco falando, a gente tem que separar um pouquinho os temas aqui, porque a gente acaba misturando muito, né? A gente vê o pessoal falando assessoria, consultoria, auditoria como se fosse sinônimo, e não é, são coisas totalmente diferentes. Assessoria é o quê? É uma execução contínua, é a mão na massa. Eu sou um assessor nutricional numa empresa, numa fábrica de alimentos. Eu vou preencher planilha, eu vou receber mercadoria e fazer a conferência, eu fisicamente estarei lá fazendo alguma operação dentro. Isso é um assessor. A gente pensa assessor parlamentar, assessor de vereador, o cara faz fisicamente alguma coisa, ele preenche alguma coisa. O auditor é uma fiscalização, ele vai, verifica, isso está certo, isso está errado, isso tem que ser modificado. Entrega um papel, entrega a nota, vira as costas e vai embora. A função dele é preto e branco, é ver o que está certo e ver o que está errado. Como é que resolve? Você que se vira. A função dele não é falar como você vai ter que fazer. E aí, onde entra a consultoria. A consultoria, ela vai, ela verifica, ela vê o que está certo, o que está errado e dá solução. Por exemplo, se aqui fosse uma UAN, esse piso aqui está errado, porque é um piso de madeira. Consultoria, vamos revestir com tinta lavável, vamos trocar por um piso gail. Então a consultoria dá ideias, dá formas. Juntamente com isso, fala, eu tenho um fornecedor de gail, eu tenho um cara que faz esse revestimento aqui plástico para vocês. Então a consultoria é um facilitador. A gente não vai simplesmente só ver o problema e falar para o cara, está aqui o problema. Porque muitas vezes o cara sabe o problema. Ele está pagando a gente para a gente resolver o problema para ele. Seja com soluções, seja com fornecedores, seja com ideias novas que o cara não teve. Porque dono de fábrica, dono de restaurante, ele está preso na operação muitas vezes, ele está preso no administrativo. O cara que está ali, dono de um restaurante, ele não vai pensar num gail, num piso bom. Ele está pensando no funcionário que não veio, no cozinheiro que meteu uma testada de 15 dias, no fornecedor que não entregou, no preço da carne que disparou porque o trânsito botou taxa. Ele não vai conseguir parar para ver esse tipo de coisa. E aí é onde entra a consultoria.
onde entra a gente sendo um parceiro dele. O nutricionista pode trabalhar nos 3 papéis. A gente pode ser um assessor que fica fazendo planilha. Por exemplo, quando eu estava no Mazzaropi, recebimento de mercadoria, era eu que fazia a planilha. Eu ia lá, batia no termômetro no caminhão e fazia plano de recebimento. Eu era meio que um assessor ali. A gente pode fazer auditoria. Eu tenho clientes fábricas que eu vou e faço uma auditoria para verificar uma nota. Eu atuo no caixão de Ubatuba. Quem já conhece o caixão de Ubatuba? Eu sou o responsável técnico da produção do caixão. Eu vou no fornecedor da banana do caixão fazer uma auditoria para ver se a banana que vai no meu cliente está nos conformes. Lá eu não vou falar para o cara como ele vai resolver os problemas. O problema é dele. Ele não é meu cliente. Meu cliente é o caixão. Eu tenho que representar a minha marca. Eu vou e falo, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Como eu resolvo? Não sei. Quer que eu resolva? Me contrata. Se quiser solução, aí você me contrata. Né? Meu papel ali é auditoria. E aí no caixão eu sou consultoria. Eu vejo que está errado, falo para ele, vamos fazer assim, assim, assim. Então, a gente pode trabalhar dos 3 jeitos, mas a gente tem uma atuação diferente de cada um. Qual que é o impacto silencioso ali na consultoria? A gente evita prejuízos que ninguém vê. Como assim? A gente evita produto estragado, a gente tem ideia de manipulação correta, a gente tem ideia de maquinário novo, a gente tem ideia de evitar perda de produto porque o chão está quebrado, o piso está quebrado, o maquinário está enferrujado. A gente tem soluções para evitar prejuízo que o dono do estabelecimento vai ter, mas o cliente final não. Quando a gente vai almoçar num restaurante comercial, vocês ficam pensando nisso? Nossa, será que o maquinário do cara está quebrado? Quanto será que ele perdeu de produto aqui por causa de vencimento? Ninguém pensa. Então o meu cliente final não vai ver esse prejuízo, mas o meu dono vai sentir, vai bater no bolso dele. E aí, a gente faz um trabalho, no final do mês, o cara deixou de perder 20 mil reais. A gente virou um santo desse cara. O cara vai colocar uma foto nossa na carteira dele, vai beijar todo dia antes de dormir. Para o cliente final não vai fazer diferença nenhuma. O prato muitas vezes pode estar com o mesmo gosto, a parte visual pode estar igual, mas para o dono do estabelecimento, a gente virou rei dele. Então é nosso papel fazer isso. A gente melhora a experiência nesse sentido também, a gente melhora o processo no sentido de demora. A gente fui comer ontem, o restaurante levou 1h30 para o meu prato chegar. Para mim é uma coisa inadmissível, porque eu conheço o processo de cozinha. Então algum processo está dentro errado. Então a gente, como consultor, pode melhorar o processo. Colocar um maquinário mais rápido, evitar fluxo cruzado, pensar em rotas diferentes do fluxo ali dentro. Nosso cliente não vai saber o que foi feito diferente, mas ele vai sentir. Que ele sempre ia lá, era 1h30, 2 horas, agora virou meia hora de espera. Pô, melhorou. Melhorou a experiência do cliente. Só que ninguém sabe quem melhorou. E a gente muitas vezes melhora. E a gente dá segurança, confiança e valor para o negócio. Quando a gente faz uma consultoria, a gente garante qualidade, né, dos alimentos, do microbiológico. A gente pode colocar um selo, a gente passa um respaldo técnico para aquele local. E quem vai fazer o consumo sabe que está respaldado. A gente consome alimentos, a gente quer que tenha qualidade, a gente quer que seja produzido de maneira adequada. E a gente consegue respaldar isso para o nosso consumidor. E onde que isso faz diferença invisível? Né? Segurança dos alimentos, né? Prevenir o problema antes que ele surja. Aqui também é um ponto legal que a gente tem que falar, porque a gente vê muito falando de segurança alimentar nesse tema. Segurança alimentar não é isso. Isso é segurança dos alimentos. Segurança alimentar, o cara tem acesso aos alimentos, fazer um consumo adequado. Eu tenho chefes de vigilância sanitária de cidades que eu atuo, que os caras colocam segurança alimentar como segurança dos alimentos, não é? Segurança alimentar é clínica, é saúde pública. A gente trabalha com segurança dos alimentos. Então a gente previne problemas que possam ou não acontecer. A gente padroniza processo. Você já comeu no McDonald's fora daqui de São Paulo? É o mesmo gosto, né? Identicamente. Fora do país, é praticamente a mesma coisa, muitas vezes. Claro, uma batata vai mudar, mas geralmente o padrão é igual, muitas vezes. Na América Latina, aqui, principalmente, é bem parecido. Como que pode isso se o fornecedor é diferente e está em outro estado? Processo padronizado. Fica a batata 5 minutos ali, todo lugar. Fornecedor é diferente, mas entrega no mesmo padrão. E a gente faz isso. Como? Ficha técnica, instrução de serviço, POP, treinamento de funcionário. A gente vai fazer essa parte. Por quê? Você acha que o dono de restaurante sabe o processo muitas vezes para melhorar? Ele sabe treinamento? Sabe diluição de hipoclorito para fazer cloragem de folha? Sabe diferente de detergente neutro para
antisséptico, não sei o que, ele não sabe, quem sabe é a gente. Então a gente vai fazer isso daí. Então a economia, né, por desperdício e custos ocultos. O que é custo oculto? Vencer o produto porque estava fora da validade, vencer o produto porque a fiscalização jogou fora, vencer o produto porque não sabia onde armazenar. Então a gente vai atuar nessa parte. E treinamento de equipe, né? Equipe treinada produz mais e perde menos. Se o meu colaborador da minha cozinha sabe a regra do jogo que ele está jogando, ele vai jogar certo. Agora, se ele joga um jogo sem saber a regra, ele vai jogar errado. Ele vai fazer besteira, ele vai jogar fora. Muitas vezes não é que ele faz porque quer fazer errado, ele não sabe. O cara entra na cozinha para trabalhar como cozinheiro sem saber nada. O dono do restaurante não sabe nada, o supervisor dele não sabe nada. Ele simplesmente vai trabalhando. O cara tinha uma cozinha na casa dele e decidiu expandir. Ele abriu um restaurante. Quem que sabe? A gente. E aí no treinamento a gente passa isso para o nosso colaborador, para o nosso dono de restaurante ali. O que a gente faz, né, como parceria ali para esse local? A gente vai traduzir as normas em linguagens simples e táticas. Vocês já leram a CVS 5? É legal de ler a CVS 5? Aqueles termos, né? Fala, meu Deus, se a gente que é da área não sabe, imagina um dono de quiosque. Eu tenho um quiosque em Ubatuba. Imagina o dono do quiosque ler a CVS 5. O que ele vai entender? Nada. A gente tem que ler e traduzir de forma prática. Ó, esse trechinho aqui está falando que você não pode fazer isso, isso, isso. Pronto. A nossa função é essa. Transformar o juridiquês em linguagem normal. A gente vai orientar gestores a tomar decisões melhores, porque muitas vezes o gestor, o dono, o supervisor, está pensando em lucro acima de tudo, acima até mesmo da legislação. E várias vezes ele não sabe a legislação, então por isso que ele vai passar por cima dela. Então a gente vai auxiliar esse gestor a tomar uma decisão também pensando na segurança dos alimentos. Vai atuar para melhorar a imagem e credibilidade da empresa. O Paixão de Ubatuba, eu sou RT, eu posso falar deles. Eles falam, ó, a gente tem nutricionista, responsável técnico, está morando aqui quase na minha produção, vendo a qualidade dos meus alimentos. Isso já dá um ano para a empresa. Porque ela pode falar, ó, aquela empresa ali não tem, a minha tem. Aquela outra ali, concorrente, será que eles têm controle de qualidade? Aqui a gente faz análise de 2 em 2 meses, será que os outros fazem? Isso mostra uma credibilidade, isso passa uma confiança para o nosso consumidor. E vale a fiscalização, como eu falei, né? A gente vai resolver problema. A gente, como consultoria, vai ser aquele amigo, conselheiro, que quando a gente tem problema, a gente pergunta para o cara. Sabe aquele cara que você fala, putz, tal problema, ele vai saber porque ele já passou por isso. É a gente. Os meus clientes, eu tenho muito, parceria de muitos anos, tenho cliente de mais de 10 anos, eles me ligam perguntando se eu tenho um mecânico para indicar para eles. O que tem a ver mecânico com a minha área? Nada. Mas ele confia no meu trabalho e aí ele acha que eu posso indicar qualquer coisa para ele. Eu acho excelente isso. Eles me ligam perguntando se eu tenho pedreiro para indicar para eles. Não é da minha área. Mas é bom porque isso traduz uma confiança no meu trabalho. Eles acreditam no meu trabalho, eles acreditam na minha empresa e eles pedem ajuda para qualquer coisa. Então, a gente trabalha muito no bastidor, né? Dificilmente a gente vai estar lá na frente falando, mostrando, o cliente vai ver a gente. Então a gente vai fazer manual de boas práticas, os POPs, as instruções de trabalho, vai criar e controlar a planilha, né? A gente vai ver se está sendo feita, ver se precisa de melhoria. A gente vai fazer receitas padronizadas com a ficha técnica e a gente vai elaborar a rotulagem. A gente teve uma mudança da rotulagem agora, nesses últimos tempos. Eu quase fiquei maluco para fazer todas as rotulagens, que além do Taxão, eu também sou da Pistache, que é uma outra fábrica, ele só tem 75 sorvetes para vender. E eu faço a rotulagem deles. Então, quase 5 meses sem dormir, e agora vai ter outra mudança de rotulagem de novo, que está para sair no ano que vem, ou seja, mais 5 meses sem dormir. Mas faz parte do nosso trabalho isso daí. E quais são as habilidades necessárias? Conhecimento técnico em diversas áreas. Como assim conhecimento técnico? Em Ubatuba, eu tenho quiosques que eu atendo que eles utilizam água de cachoeira para fazer o abastecimento da água, porque Ubatuba não tem Sabesp, né? A Sabesp só vai até Itamambuca, agora, de Itamambuca até Paraty, todo mundo pega água de cachoeira. A água de cachoeira tem coliforme, tem um monte de coisa. Eles precisam fazer a cloração dessa água. Eles vão perfurar um poço. Como que eles vão fazer? Eu tenho que saber.
Eu não vou fisicamente perfurar o poço, mas eu tenho que saber qual é a legislação que envolve o poço. Eu tenho que saber qual profissional procurar. Então eu atendo várias áreas que eu não sou habilitado, mas eu faço para alguém. Eu tenho um engenheiro que faz a perfuração do poço, eu tenho um químico que faz a qualidade da água, eu tenho um laboratório que faz análise de alimentos. Mas eu preciso saber que ele precisa fazer isso para conseguir repassar. Se chega um cliente para mim e pergunta uma coisa que eu não sei, eu perdi o cliente, mesmo que não seja da minha área. Então eu preciso entender um pouquinho de tudo. E eu preciso ter amigos, parceiros, para passar o trabalho. A gente tem que repassar isso para outras pessoas. Tem que ter boa comunicação, porque muitas vezes o nosso cliente não entende a importância do nosso serviço. Se a gente não consegue passar para ele isso que ele precisa fazer, com a nossa importância, ele não vai acreditar no nosso trabalho. E também, muitas vezes, a gente tem que cortar as asas dentro do sonho do nosso cliente. Uns tempos atrás, uma padaria fundo de quintal lá de Caraguá me chamou porque ele queria colocar ISO na padaria dele. ISO. Você sabe o que é ISO, norma ISO? Nem empresa grande tem ISO. O cara trabalhava de bermuda e chinelo e ele queria tirar ISO. Como eu falo para o cliente que isso é impossível, sem fazer ele chorar no banho depois da nossa conversa? Boa comunicação. Né? Como eu vou vendo meu serviço para ele não chorar no banho? Eu falo assim, isso não vai. Então a gente precisa ter essa intercomunicação boa ali. Precisa ter imaginação, né? Isso é muito importante. Legislação não é preto e branco, né? Como vocês já leram na CVS 5, muitas vezes ela não fala exatamente o que a gente tem que fazer. Ela fala por cima e a gente tem que definir. Teve um cliente que estava comprando de lâmpada, né? CVS 5 fala que as lâmpadas têm que ser protegidas contra a queda e explosão. Como? Você que se vira. A fiscalização foi, notificou eles por causa disso, voltou, eu estava lá no dia, eles não tinham arrumado. O que a gente fez? Cortou uma garrafa PET, parafusou em cima da lâmpada. Está protegido contra a queda e explosão? Tá, a fiscalização aceitou. Imaginação. É isso. Nosso trabalho é isso. A gente tem que pensar fora da caixa, a gente tem que construir a caixa, a gente tem que, sei lá, roubar a caixa de alguém para colocar no nosso cliente. O Juan é meio louco, a gente tem probleminha psiquiátrico, quem gosta de Juan tem um pouquinho de probleminha, a gente sabe disso, né? E a gente tem que ter vivência prática. Isso, pessoal, para mim é o principal. Eu vejo muita gente na internet falando, forma e nutrição de consultor ganha 20 mil reais por mês. Pô, eu não queria isso. Como que a gente vai ser conselheiro de algum lugar se a gente nunca trabalhou na área? Como que a gente vai ter imaginação se a gente nunca trabalhou na área? A gente, infelizmente, precisa ter vivência fora para ser consultor. Porque a gente até pode formar e ser consultor. Tranquilo. Só que vai botar bagagem para a gente vai pegar problemas que a gente nunca vivenciou. A gente vai pegar situações que a gente não sabe como lidar porque a gente nunca vivenciou elas. Como que a gente vai ser bom consultor se a gente não tem bagagem? Como que a gente vai pegar um BO de uma fábrica gigante, com o meio ambiente atrás, com o PROCON atrás, se a gente nunca nem atendeu o casinho da esquina pequena? Então a gente tem que começar de pouco. Você consultor, tenta pegar uma OAN terceirizada para trabalhar, para ver BO de funcionário, para ver como funciona o maquinário, para ver como funciona a escala de folga. Pô, pegou uma malícia ali, vamos começar a atender o Zezinho da esquina, pequenininho. Não vamos querer já pegar os toques, cabeça, porque a gente não tem pé, muitas vezes, para fazer um negócio desse. A gente tem que saber o nosso limite, né? A gente tem que mirar longe, pensar no futuro, mas saber que para chegar lá tem uma escada, que a gente tem que galgar o caminho. A gente tem que ter uma experiência para chegar nesse ponto. Eu penso muito em mim. Hoje, depois de 20 mil anos de formado, quase dinossauro da área aí, eu lembro da minha época de formado, eu entrei no Mazzaropi. Hoje eu seria infinitamente melhor no Mazzaropi do que naquela época, pela experiência que eu tenho. Todo mundo começa do zero. A gente tem que saber que a gente está começando de baixo. E é isso, né? Qualidade e higiene caminham juntas, garantir alimentos seguros é o primeiro passo para nutrir com excelência. Não adianta nada a gente oferecer um alimento rico nutricionalmente se está sem segurança dos alimentos. Se ele vai comer, vai tomar diarreia, né? Não adianta nada. Então o primeiro passo é a higiene. Pessoal, obrigado pela atenção. Desculpe pela fala um pouco rápida. Nós, para vocês, futuros nutricionistas, aqui com os meus contatos, se alguém precisar conversar comigo, falar alguma coisa, eu estou disposto aí. Se alguém quiser trabalhar no litoral também, eu sempre acabo pegando pessoas para trabalhar para mim, mas tem que morar lá embaixo. Aí, ó. Porque eu, particularmente, moro 50 metros da praia, eu não gosto de praia. Então, quem quiser trabalhar para mim, para não ter que descer mais, eu agradeço, me ajuda muito. Pessoal, obrigado.
Pessoal, a dinâmica, como a gente já está em 10h35, ao invés da gente bater um papo aqui entre a gente, eu vou abrir para as perguntas. E aí, quem tiver pergunta, levanta a mão que a gente encaminha o microfone para vocês fazerem a pergunta. A única coisa que eu peço, assim, devagar, um por vez, porque eu sei que vocês demandam muito da gente com pergunta, né? E que seja uma para cada um, tá? Não vamos perguntar tudo para a mesma pessoa para que a gente consiga ter essa dinâmica na conversa também. Então vamos lá, um de cada vez. Bom dia, meu nome é Manuela, eu estou no 4º período de nutrição. Eu tenho uma pergunta que eu acho que fica entre a Aline e a Bárbara ali. Hoje em dia, acho que a gente vê bastante falando sobre a relação da fertilidade, da alimentação da mãe, refletindo no transtorno do espectro autista do filho. Eu queria saber o que vocês têm a falar sobre isso. A correlação entre um e o outro, a má alimentação da mãe, poder estar aumentando os casos de transtorno de espectro autista hoje em dia. Isso que você falou é extremamente importante, por isso que eu levanto a bandeira da maratona quando eu mencionei para vocês se preparar para uma gestação. Hoje já existem estudos que a nossa alimentação da mãe toca 3 gerações. Então, o meu neto vai ser resposta da minha alimentação, do que ele, né, o que eu comi na minha preparação, na minha gestação, tudo isso. Então, já existem sim comprovações de algumas doenças, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho problema no coração, né? Então, se os meus pais não silenciaram isso, que da gente entra na epigenética, eu herdei isso. Só que hoje, eu, Bárbara, cuidando da minha alimentação, eu posso silenciar isso e o meu filho Noah não vai ter. Entendeu? Então, toca assim 3 gerações. Agora, na parte do autismo, eu vou deixar a Aline responder. O que já se sabe hoje, né, é que o aumento do diagnóstico de autismo, ele está também ligado ao fato das mulheres e dos homens estarem esperando mais para engravidar, né? Atrelados também algumas disfunções genéticas, então existem alguns polimorfismos genéticos que, quando encontrados na mulher, podem aumentar muito a prevalência do autismo em si, tá? Então isso eu trabalho muito com as mães, né, quando elas querem engravidar de um segundo filho, sendo que o primeiro tem diagnóstico de TEA. E isso muitas vezes faz com que elas tenham medo de engravidar. Então o preparo pré-gestacional faz com que isso não aconteça, tá? Além das mutações genéticas, existem também os fatores ambientais que estão envolvidos com o aumento da prevalência de autismo, né? E aí muito se fala da ingestão de agrotóxicos, principalmente. Mas também alguns estudos mostram que os fatores ambientais pós-gestação também estão ligados a isso. E recentemente saiu também um estudo que fala sobre a prevalência, né, do TEA vindo através do homem, porque muito se fala de que a mulher precisa cuidar da alimentação, cuidar dessa gestação, mas existe sim os fatores genéticos vindos familiares, tá? Então, se a mulher tem diagnóstico de TEA na família, o ideal seria mesmo que ela fizesse um preparo de pelo menos 1 ano antes de engravidar. Aline, mas isso garante que essa criança não vai nascer com autismo? Não garante, mas você diminui a chance de que ele tenha qualquer tipo de transtorno ou até qualquer outras doenças futuramente. Gente, primeiro, bom dia, gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu sou a diretora do departamento, eu sou enfermeira há 45 anos, sou da primeira turma da enfermagem aqui da Universidade de Taubaté, e nessa minha formação, a gente também era nutricionista, para vocês verem como é importante essa evolução multiprofissional. Imagina como que era o nosso cuidado, porque a gente fazia fisioterapia, a gente fazia nutrição, a gente fazia tudo, porque não existiam esses profissionais no mercado. E hoje existe. Hoje eu estou vendo aqui falar de TEA. Eu fui presidente da fundação aqui da universidade que toma conta dos auxiliares de inclusão da Escola Municipal aqui de Taubaté. E eu nunca pensei na alimentação. Eu vou passar depois um filme de vocês, que vocês estão filmando, lá para a FUNCABS e também para a Secretaria da Saúde, porque provavelmente a cozinha não deve fazer nenhuma diferenciação em relação a isso, e eu realmente desconhecia
tudo isso. Então eu acho que assim, mais uma vez eu surpreendo, né? Eu tive com vocês em 2012, quando eu tirei vocês lá da agronomia e trouxe vocês para cá. E assim, cada vez eu vejo a importância de vocês dentro dessa equipe multiprofissional e dentro de todos esses segmentos de fertilidade, de vegano, de vegetariano, de uma série de coisas. Mas a minha pergunta é para você, Renato. Porque assim, a gente vê ainda, assim como a enfermagem, 99% são mulheres, né? E acho que na nutrição também é uma profissão mais feminina do que masculina. Então, assim, na sua área de UAN, quantas mulheres atuam? Cada pessoa vai para uma área, então a gente acaba tendo muitas mulheres atuando na UAN. A gente tem até uma colega nossa de turno, que é da UAN, sempre foi. As funcionárias que eu tive sempre foram mulheres, eu nunca contratei homens, nunca apareceu currículo de homens para eu contratar. Se você pegar os meus colegas de trabalho na época, a maior parte também era mulher. Na minha turma formaram quatro homens. Eles foram todas para a parte clínica, eu fui o único que foi para o UAN. Então, apesar de parecer assim, de ser uma demanda mais masculina, de gerenciamento, de controle, a gente acaba tendo mais mulher. O homem, às vezes, quando se forma, ele vai mais para a parte esportiva. Ele pega um consultório voltado para esportivo, para academia. Eu tenho colegas que depois eu conheci que trabalham em clubes esportivos, nutricionista do Corinthians, nutricionista do Santos. Então o homem acaba tendo esse viés mais esportivo. E aí o gerenciamento acaba ficando um pouco mais para mulheres. Não que não tenha, mas a grande maioria é mulher. O meu supervisor de estágio era homem, era o Lucas. Mas eu sou professor também, eu supervisiono estágio. As nutricionistas dos locais que os meus alunos vão são todas mulheres. Eu não tenho nenhum ponto de estágio que o nutricionista é homem. Bom dia, meu nome é Nicole, eu sou do 4º período de nutrição. E com relação ao veganismo e vegetarianismo, eu queria saber que você falou muito sobre o terrorismo nutricional, né? Acerca que não é recomendado o médico ou o nutricionista querer forçar a pessoa a consumir alimentos de proteína animal. No geral, dizendo que vai ficar desnutrido, mas existe algum caso em específico que seja obrigado a interromper a dieta vegana ou vegetariana por quesito de saúde? Então, a não ser que essa pessoa esteja hospitalizada, tá? Em casos extremos, graves, porque aí ela está numa condição que ela não consegue se alimentar. E aí parte muito do qual é o tipo de diagnóstico, a internação, o médico e a nutricionista clínica daquele local que está fazendo acompanhamento, mas somente assim, porque eu já fiz acompanhamento, por exemplo, de um homem específico, vamos falar, um senhor de 70 anos que estava num tratamento de câncer e ele já era vegetariano há mais de 20 anos, e então a gente conseguiu conduzir, né, até porque são tratamentos delicados, a imunidade cai muito, apetite cai, então, mas ele estava conseguindo se alimentar. Mas uma pessoa assim, hospitalizada, porque daí vai entrar com uma dieta integral, né? Então ali no âmbito hospitalar a gente não tem tanta autonomia, tá? Porque ali é risco de vida. Mas em qualquer outra condição a gente consegue. Geralmente os lados de autismo ele começa a partir dos 2 anos, né? Que é onde dá pra gente identificar mais prontos ou fazer esse laudo com as crianças. Mas eu queria saber se você acha, né, acredita, em base a estudos, que a introdução alimentar pode diminuir esse processo de seletividade alimentar nas crianças que seguiram as orientações e fizeram a introdução alimentar corretamente. Se depois desse diagnóstico, principalmente, essas crianças tendem a ter menos seletividade alimentar. Ótima pergunta, tá? Então, hoje a gente já trabalha com diagnóstico precoce de autismo, onde com 4, 6 meses a gente já consegue identificar alguns sinais que podem ser até ligados à amamentação. Então, algumas crianças que apresentam dificuldade de amamentação por questões sensoriais já pode ser ligado um sinal de alerta para o autismo, tá? Com relação à introdução alimentar,
Com certeza, tá? Então, uma criança que ela tem acesso a vários tipos de alimentos, com texturas diferentes, cores diferentes, sabores diferentes, pode sim minimizar a seletividade alimentar depois de um diagnóstico, tá? A não ser que seja um diagnóstico de autismo regressivo, que geralmente são aquelas crianças que se desenvolvem, né, começam a falar e param de falar, ou tem alguns outros sinais posteriores a um ano e meio. E aquelas crianças que têm uma questão sensorial muito importante. Nesses casos, a gente percebe que a introdução alimentar não faz tanta diferença. Mas se é uma criança que desde o bebezinho, desde um aninho, já apresenta sinais e sintomas ligados ao autismo e a gente faz uma boa introdução alimentar, diminui muito a chance de ser seletivo, tá? E que é importante dizer também que não são 100% das crianças autistas que têm seletividade alimentar. Nós temos muitas crianças que comem bem e nós temos algumas crianças que possuem compulsão alimentar também, tá? Eu sou Maria Laura, do 6º período de nutrição. Minha pergunta é para a Caroline. Em relação aos ultraprocessados que são veganos, vegetarianos, você acredita que o consumo deles acaba afastando, distanciando as pessoas do vegetarianismo natural? Ótima pergunta, porque assim, o que mais vem crescendo são alimentos e marcas, enfim, né, de alimentos ultraprocessados e processados com, né, o título de vegano, vegetariano. E hoje, qual que é o slogan, né? É praticidade, não tenho tempo, né? Então isso afasta sim, não só no âmbito da alimentação vegetariana, mas também no âmbito da alimentação com o intuito do emagrecimento, enfim. Porque a gente entendeu que comer, de maneira geral, quando a gente fala da nutrição vegetariana, são pratos volumosos. Então ela tem densidade e volume, e não é igual à caloria, são coisas diferentes. Então o alimento, às vezes em pacotinho, ele tem muito mais caloria, uma porção pequena, com aquele prático, rápido, vai te sustentar e é isso. E a gente esquece que um prato que contém arroz, feijão, salada, né, legumes e verduras, e aí a gente pode, porque são porções maiores mesmo, quando eu faço, né, quando a gente vai montando, né, essa dieta, né, essa alimentação vegetariana, o paciente às vezes fala, nossa, tudo isso. Eu falei, mas um prato que tem tudo isso, com volume, vai te saciar, vai atingir suas necessidades nutricionais, vitaminas, minerais, enfim. Obviamente que a gente tem que tratar as carências, mas tem medo por conta da quantidade. Mas e as calorias, né? Então, não, isso daqui não tem tanto. Quando a gente coloca a tabela e fala, olha, é isso. Por isso que o nutricionista precisa dominar essa parte e ensinar no consultório o paciente a ler rótulo, não só tabela nutricional. E isso também é um erro da população no geral, olhar só a tabela nutricional e não olhar a lista de ingredientes. Então mostrar isso, que quanto mais ingredientes, mais impacto. O nosso corpo ele foi formado para metabolizar gorduras, né, carboidratos, proteínas, alimentos de maneira geral. Tudo que foge disso, né, tudo que é empacotado, ele vai ter um impacto, tá? Então a gente precisa pensar nisso, né? Será que é a mesma coisa, né? O prático ele é saudável? Depende do nutricionista, do profissional que está orientando. Porque eu posso falar assim, que um pacotinho que vai ter um salgadinho proteico, nossa, maravilhoso, um salgado proteico com 15 gramas de proteína vegetal. Mas aí, o que acontece? Qual que é a minha luta também, eu falo? Que eles colocam a alimentação vegetariana vegana como uma alimentação, uma dieta cara. E não é uma dieta cara. Obviamente, se a gente expandir muito para alimentos industrializados, vai se tornar caro, assim como qualquer dieta. E achar também que eu preciso suplementar muito. E não, eu preciso saber quem está na minha frente, qual que é o indivíduo. É uma mulher, é um atleta, não é? E de novo, né? Não é quanto mais proteína, melhor. É outra coisa que a gente... mas vai atingir a quantidade. Aí a gente fala, então, precisa do embasamento científico de estudar.
tá? Para a gente entender mesmo sobre as combinações alimentares e não cair no modismo e não cair na onda da internet, tá? Nos slogans, não, porque agora parece que você comer uma fruta isoladamente, meu Deus do céu, mas cadê a proteína? Terrorismo alimentar. Eu sou Isabela, estou no 8º período de nutrição e a minha pergunta é sobre o para o Renato. A gente passou no 3º estágio esse ano, né? E a gente passou por o já, a minha turma pelo menos, e a gente viu várias dificuldades que o nutricionista tem dentro da UAN em relação à equipe que está trabalhando lá. Por exemplo, a nutricionista é nova e a equipe está há anos junta e não respeita muito a palavra do nutricionista novo. Você tem alguma dica ou alguma coisa que já aconteceu com você em relação a isso e que você pode passar pra gente? Eu formei, eu tinha 21, eu entrei no Mazzaropi em 21, eu tinha um cozinheiro lá de 25 de hotel. Ele trabalhou com o Mazzaropi, ele cozinhou para o Mazzaropi. Então ele tinha seus 60 anos, eu tinha 20, a idade do neto dele. E aí, equipe é uma coisa muito complicada que a gente está lidando com pessoas, né? A gente tem que ser um pouco psicólogo também. Quando a gente trabalha numa UAN, nesse caso, que a gente é muito novo, o pessoal é muito antigo, a gente tem que trazer ele para o nosso lado basicamente de 2 jeitos. Um é o melhor, a gente mostrar que o nosso serviço lá é importante, que a gente está do lado dele, mas que existe uma hierarquia e que a gente está acima dele, ele vai ter que cumprir o que a gente fala, mas a gente tem que ser amigo, camarada, tapinhando nas costas, né? Tentar trazer ele, pessoal, olha, eu estou do seu lado, mas eu tenho que te cobrar, é minha função. Tentar ser meio conselheiro, meio amigo. E a segunda opção é na base do terror, né? Que não é legal, mas eu já tive que fazer. Chegar, botar os 2 pés na porta e falar, o negócio é o seguinte, eu sou teu chefe, você tem que obedecer porque eu só estou mandando e vida que segue. Não é legal fazer isso, né? Porque isso, o cozinheiro pode colocar uma pedra na comida, ele pode riscar teu carro, como já aconteceu, ele pode querer enfiar uma faca na tua barriga, como também já aconteceu comigo. Não é isso, né? Mas é legal, pessoal, vocês podem acreditar ou não, é muito legal. Apesar das tentativas de homicídio, é muito bacana. Mas às vezes tem funcionário que só vai obedecer a gente pelo terror, né? Às vezes não é a equipe inteira. É um funcionário que você tem que bater nele, não literalmente, tá, pessoal? Não estou citando a violência física, mas é uma batida figurada. Você tem que chamar ele de canto e falar, amigão, o negócio é o seguinte, você está vendo isso aqui no crachá? O teu chefe tem que obedecer. Não gostou, fala carregado, né? Não é legal fazer isso porque isso às vezes causa problema a longo prazo. A gente vive um terror, o cara tem medo da gente, a gente vive numa estrutura que o pessoal não gosta da gente, eles temem a gente, né? Vira uma coisa meio ditatorial ali, e não é bacana a gente trabalhar nesse clima, mas às vezes a gente tem que tentar fazer desse jeito. O que eu sempre aconselho é tentar ser parceiro, só que não pode ser um parceiro amigo, porque a amizade numa cozinha atrapalha. O cara acha que é teu parceiro, que é teu brother, né? Que é teu amigão, que ele não vai fazer, porque não, o cara vai no churrasco da minha casa, você acha que vai brigar comigo, né? O cara é meu amigo, o cara vai dar folga pra mim no Natal. Não é nesse sentido, né? A gente tem que ser respeitoso, a gente tem que trazer para o nosso lado, mas existe uma hierarquia, né? Existe uma pirâmide de comando e a gente está acima dele. Isso melhora com treinamento, com a gente pegar ações práticas e falar, ó, você viu, eu falei para você fazer isso, você fez, viu como melhorou o processo? Né? A gente demonstrar com ações como que a gente faz a diferença. Muitas vezes o funcionário é que nem criança. A gente tem que pegar na mão dele, falar para ele fazer e mostrar, viu, filho, ó, funcionou, né? O papai falou, tá certo. Você tem que fazer isso muitas vezes, mesmo que seja um senhor de 70, 80 anos, né? O funcionário acaba sendo meio criança em certos aspectos. Então a gente tem que fazer isso e mostrar. Ele vendo a nossa função, ele vendo que a gente faz a diferença e facilita o trabalho dele muitas vezes, ele vai estar do nosso lado. Mas às vezes tem que ser no terror mesmo, não tem muito o que fazer. Minha pergunta vai para o Renato mesmo. Eu me chamo Breno, estou no 8º período. Eu já passei por uma experiência de estágio não obrigatório em comunidade de alimentação, voltada para a área de jateria, basicamente com a pistache, que acho que você faz consultoria também. E meu serviço e minha experiência dentro da minha grade curricular ali com compromisso com a UAN, eu queria basicamente implementar a CDS 5. Em
questão a melhorias do processo, treinamento com a equipe, exposição, método de servir o produto, limpeza do ambiente, isso tudo a gente teve bastante sucesso, bastante evolução. Porém, na produção era uma dificuldade que eu tinha, que era responsável pelos próprios proprietários ali do ambiente. E devido à cultura ali deles, era bem engessado modular pro correto, porque ali havia sim um método deles e que não tinha nem como alterar a colher de madeira que eu utilizava na produção. Nesse caso, eu gostaria de saber quando há essa dificuldade com os seus supervisores, esse bloqueio, como é que a gente pode se comportar com base com tudo que você me falou também, respondendo a Isabela, mas quando há esse bloqueio de superiores. Quando a gente tem um bloqueio de superiores é um pouco diferente, porque eles pagam o nosso salário, né? Eles que mantêm o nosso emprego, então a gente não pode muitas vezes chegar com terror, né? Quando você vai bater no teu chefe, né? É um pouco difícil. E aí nesse caso tem duas questões diferentes. Você não era responsável técnico do local, você era apenas um estagiário lá, você era um consultor. Quando a gente é consultoria, a gente é um meio conselheiro. O conselho nem sempre é levado a sério. A nossa função lá é mostrar o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Se vai ser feito ou não, infelizmente não está na nossa alçada. A gente vai explicar, a gente vai mostrar, a gente vai pegar a CBS 5, vai pegar as outras legislações pertinentes, vai apresentar para ele e falar, ó, isso vai dar tal problema. Você vai querer fazer? Eu indico que sim, tem que ser feito. Agora, se ele não fizer, a gente não vai ter responsabilidade no produto final, porque a gente não é parte integrante ali da empresa. Agora, se você é responsável técnico, você responde pelo processo, já muda de figura. Porque se der algum problema no seu produto final, você é o responsável, é o teu nome que está ali, a gente pode até perder a nossa CRM. Nesse caso, a gente tem que ser um pouco mais enfático e falar assim, ó, você não vai fazer, não tem problema, mas eu estou tirando a minha responsabilidade técnica, eu vou ter que sair daqui, porque isso é contra a minha ética profissional, né? A gente tem que pensar nisso, é contra o meu consumidor. Eu não consigo estar assinando um produto que vai contra o que a legislação que eu estudei e que eu jurei seguir na minha formatura fala. Então depende muito do contrato que ele tem. Tem vários locais que eu sou apenas consultor que o cara está trabalhando de chinelo, bermuda e avental sem camisa. Eu falo, cara, você não pode, né? Isso aqui não é uma cozinha tailandesa, exótica. Você tem que colocar uma roupa. O cara fala, eu não vou colocar. Você fala, tá bom, coloca no relatório, passa para o chefe dele. E, infelizmente, a nossa função de verificar, orientar e dar solução ao problema, a gente fez. Agora, se o responsável ou não vai fazer alguma coisa, é parte do responsável. Agora, se a gente é RT, a gente tem que ter uma ação muito mais direta, né? A gente vai ter que criar métodos para obrigar ele a fazer aquilo lá, seja o funcionário, seja o gerente, muitas vezes a gente não esse gerente, como você falou, e se o cara não acatar, a gente tira a nossa RT. Teve vários locais que eu tirei a minha RT porque chegou no caso desse. O cara cozinhava com tábua de madeira, ele falou que não ia tirar porque aquela tábua da avó dele tinha valor sentimental. Eu falei, então fique com a tábua e com a avó que não vai ter a minha RT. E tirei. Porque se vai uma fiscalização, se vai o CRM, vai algum órgão, quem que vai estar na lama é a gente, é o nosso nome, é a minha empresa. Então, o dono da padaria, o dono do restaurante lá não vai ter muita ligação com isso. Quem vai ser preso sou eu. Eu sou o responsável técnico, né? O meu nome, o meu número de credencial que está ali. Então a gente tem que avaliar como é que é. Se é só consultoria, escreve, indica, aconselha, se o cara vai fazer ou não, passa para ele. Agora se é RT, a gente... Minha dúvida é, você presta, já está prestando serviço, você vai receber por não se responsabilizar pela atitude dele de não querer mudar, ou você simplesmente corta o processo, a prestação de serviço e... Não, se eu sou apenas consultoria, eu continuo prestando. Se eu sou RT, ele não vai mudar, eu tiro. Mas eu tiro a minha RT e eu posso falar para o cara, eu não vou ser mais responsável técnico, mas vou continuar de consultoria. Porque a consultoria é um conselho, né? Eu vou indicar o que ele vai ter que fazer. Se ele não fizer, não me afeta diretamente nem a minha empresa. Desde que eu relate qual é o problema e quais são as soluções.
Juridicamente, a consultoria não tem responsabilidade técnica. Eu não vou responder legalmente, civilmente ou criminalmente por uma consultoria, desde que eu prove que eu falei para o cara que ele tinha que fazer o certo e ele fez o errado. Agora, se eu não falei nada, aí eu respondo como coparticipação. Então a minha função como consultoria é avisar, indicar e falar que tem que fazer certo. Não fez, eu tenho que ter respaldo disso. Com o RT não. Com o RT, se ele fez, se ele não fez, se eu falei, se eu não falei, eu vou responder junto, porque eu coloquei a minha credencial ali no processo. Entendeu? Entendi. Pessoal, então a gente vai para o nosso encerramento. Queria agradecer muito a diretoria do nosso departamento, a Ângela, a coordenação, a Fabíola, por proporcionar a gente estar junto hoje aqui, né, em um dia de semana, tirando todo mundo das salas de aula para a gente ter um aprendizado diferente aqui junto. Agradecer a Aline, a Bárbara, a Carol e o Renato para que a gente, por estarem aqui com a gente, né, proporcionando essa manhã de bastante conhecimento, para mostrar para vocês as possibilidades dentro da nutrição, das diversas áreas que vocês podem caminhar. E, como encerramento, a gente preparou, né, uma cesta lá da agronomia para dar para os nossos participantes. É pesada, então vocês peguem por baixo. Obrigada a todos vocês aqui, que a gente tenha um excelente dia.